Querido irmão, senador Confúcio Moura, senador Marcos Pontes, astronauta Marcos Pontes, senador Jorge Cajuru, senador Plínio Valério, senador Espiridião Amin, demais senadoras, demais senadores, funcionários dessa casa, assessores e brasileiras e brasileiros que nos acompanham nesse momento, pelo trabalho exímio da equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, eu começo esse meu discurso hoje destacando uma manchete que seria impossível de ocorrer num país com democracia sólida e instituições respeitadas. Abro aspas, olha a manchete. O ministro do STF, Flávio Dino, vai julgar o próprio ministro Flávio Dino. É algo surreal, mas isso está acontecendo no Brasil. Isso foi a manchete de alguns meios de comunicação na semana passada. Trata-se, esse caso aqui, é aquele que eu denunciei várias vezes, na CPI da Covid, aqui no plenário, aquela coisa dos 2 pesos e 2 medidas que nós vimos naquela época de sombra da pandemia, de uma briga política, palanque, o Senado sendo usado para isso, e blindaram governadores do Nordeste, prefeitos, para ficar só em cima do governo federal. Todo mundo viu. E o requerimento aprovado foram 2. E o meu pedia investigação irrestrita no governo federal, no governo estadual e no governo municipal, mas ignoraram esse requerimento que foi aprovado. Blindaram, ocuparam a CPI apenas para desgastar o governo federal. E eu tratei aqui muitas vezes sobre o julgamento desse processo escandaloso do desvio de recursos públicos promovido pelo Consórcio do Nordeste, que reúne 9 governos estaduais, 9 governadores nordestinos. Tal ilegalidade ficou conhecida como o calote da maconha. Aí o presidente me pergunta, maconha? O que é que tem a ver com respirador maconha? Não sei. Mas foi comprado 49 milhões de reais na época, de uma empresa que só tinha uma nota fiscal emitida na sua vida. Foi comprado lá para o Nordeste, para a terra do Zezinho, para a minha. Foi comprado 49 milhões de uma empresa que vende produtos à base da maconha. O negócio dela é esse. E uma parte ia parar lá em São Paulo, em Araraquara, na sua terra. Não é por acaso que o senhor está sentado aí. Tudo na vida tem a coincidência, né, os elos. E, presidente, em 2020, no pleno auge da pandemia, foram adquiridos, sem nenhuma licitação, 300 respiradores da empresa HempCare. Hemp, senador, meu querido irmão Cajuru, é maconha. HempCare, especializada no comércio de produtos à base de maconha. Foram pagos antecipadamente 48 milhões de reais, quase 49, mas os respiradores nunca foram entregues, podendo, portanto, ter causado a morte de muitos pacientes nordestinos com graves problemas respiratórios. Como titular da Covid, da CPI da Covid-19, apresentei essa grave denúncia, pedindo a devida investigação com imediata convocação dos envolvidos. Um deles é o Carlos Gabas, lembra, senador Plínio? Carlos Gabas, que tem uma história com o PT. Eu queria trazer, não deixar de jeito nenhum. Era uma sabotagem danada para não trazer o Carlos Gabas. Por quê? Porque isso aqui estava batom na cueca, como a turma diz. A maioria dos membros da CPI estava apenas interessadas em promover um palanque eleitoreiro antecipado das eleições de 2022. Por isso, blindaram os envolvidos e impediram completamente qualquer avanço da apuração das denúncias que nós fizemos. Mas como as provas materiais e testemunhais eram muito contundentes, a Justiça Baiana, finalmente em 2023, deu início à abertura de um inquérito. Mas o processo acabou sendo encaminhado para onde?
para o STJ, em virtude do foro privilegiado. Calma, não termina por aí, não. Paralelamente, o caso também foi parar no Tribunal de Contas da União, que decidiu pelo arquivamento com a seguinte alegação, abro aspas, não seria adequado punir gestores públicos por decisões tomadas em um momento crítico da pandemia, quando ainda não se compreendia plenamente a gravidade da crise sanitária. Obrigado por chegar até aqui. Para assistir este vídeo completo, acesse o nosso site. Essa é a sua TV brasileira nos Estados Unidos.